Fala galera, boa noite. Vou começar a gravar uma aula aqui ao vivo, tá? Vou falar um pouquinho sobre o jejum intermitente hoje. Jejum hoje Fala Roberto, beleza, meu irmão? Jejum hoje é quase um popstar, né? Jejum é, meu irmão, jogador de futebol famoso. Muita gente defende o jejum como se fosse um membro da família ou até mais. Jejum tá na moda. Vamos falar um pouquinho sobre jejum intermitente. Eu não vou esperar muita gente entrar, tenho que começar logo essa aula, porque depois vai dar muito trabalho para editar. Eu vou subir essa aula aí na plataforma dos meus alunos, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre jejum intermitente, beleza? Vou falar sobre um dos principais motivos que popularizou o jejum intermitente. Obviamente que não foi o único, mas foi um dos motivos que popularizou muito o jejum intermitente, que foi o famoso Ramadã. O Ramadã, para quem não conhece, é o 9º mês do calendário islâmico, beleza? Que é marcado principalmente pela realização de jejuns, certo? Esses jejuns acontecem do nascer do sol até o pôr do sol. Durante esse período, os muçulmanos ficam sem ingerir qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de bebida. Então vai além da estratégia de jejum tradicional, né, onde as pessoas restringem a janela alimentar, mas bebem bastante água, bebem café. No Ramadã não, os muçulmanos não consomem nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, não falam nenhum palavrão e não fazem sexo também durante esse período do nascer do sol até o pôr do sol. Mateus, e o que é que tem a ver Ramadã com popularização do jejum? Não tô entendendo não, vamos lá. O que é que observaram? O que é que começou-se a perceber? Que após esse período de um mês do Ramadã, os muçulmanos perdiam muito peso. Então o pessoal começou a pensar, meu irmão, será se isso é uma estratégia avançada, uma estratégia interessante para o emagrecimento? Vamos testar. Então vários pesquisadores começaram a testar e avaliar o jejum como uma estratégia para o emagrecimento, certo? Antes, o jejum, né, para os muçulmanos era visto somente como um período muito mais espiritual do que físico, né? Eles não faziam pensando em emagrecer, era uma consequência desse período a perda de peso, mas eles nunca fizeram com essa finalidade. Depois foi que outros pesquisadores fora de lá, né, do ciclo ali muçulmano, começaram a avaliar o jejum em relação à perda de peso, certo? Porém, o que é que aconteceu? Quando os pesquisadores... Voltou aqui a internet. Quando os pesquisadores foram comparar estratégias de jejum com estratégias sem jejum, mas gerando o mesmo saldo energético negativo, as estratégias foram equivalentes. Ou seja, nenhuma foi superior ao emagrecimento. Então, o que é que diversas pesquisas concluíram? Que o jejum não era uma estratégia superior a comer de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, a comer normal para o emagrecimento, desde que o saldo energético negativo fosse o mesmo, certo? Mateus, mas tu não falou que o pessoal perdia muito peso durante o Ramadã? Se a estratégia não é avançada, se ela não é superior, por que eles perdiam tanto peso assim durante um mês? Imagina, durante o Ramadã, o jejum é completo e ele inicia, né? Vou trazer para o horário daqui, tá? Eu olhei hoje aqui o horário que o sol nasceu. Imagina você jejuar completamente, sem comer e sem beber nada, entre 5h30 da manhã e 17h30. Ou seja, a maior parte do dia você não vai comer nem beber. Naturalmente, isso vai reduzir muito o seu volume de comida e o volume de líquidos ingeridos. Mesmo que você não emagreça 1 grama, você vai ter uma perda grande de peso, certo? É importante a gente frisar que existe uma diferença. Podem acontecer ao mesmo tempo, mas emagrecer e perder peso são duas coisas diferentes. Emagrecer, né, significa ficar magro, perder gordura. E perder peso, eu posso cortar um braço, eu posso perder gordura, eu posso perder músculo, eu posso perder água, eu posso perder resíduos, eu tenho cocô ali, soltei, evacuei, perdi peso, certo? Então, com um período grande desse em jejum, os indivíduos perdiam muito peso, certo? Inclusive, eles perdiam mais peso do que emagreciam, beleza? Imagina, você ficou de 5h30 até 17h30 sem comer e sem beber nada. A partir do momento que o sol se pôs, você tá liberado para comer, tá? 5h30, 6 horas. Só dá tempo de fazer ou um jantar grande, ou um jantar e uma ceia, ou seja, no máximo 1 ou 2 refeições no dia,
e você já vai dormir, beleza? No outro dia tem que trabalhar normal. Então o que é que acontece? Há uma restrição muito grande da janela alimentar. E essa redução da janela, do período, do número de refeições, da quantidade de tempo para se alimentar, favorecia o menor consumo de calorias, beleza? Então entendam, as pessoas não emagreciam porque faziam o jejum, certo? O jejum não era a causa, o jejum era uma casualidade ali do emagrecimento. As pessoas emagreciam porque geravam um saldo energético negativo grande, certo? Elas conseguiriam emagrecer muito gerando esse saldo energético negativo grande com ou sem o jejum. O jejum não era a causa, era apenas uma casualidade desse processo, beleza? MM quer dizer então que o jejum intermitente é ruim? Não, não é ruim. Só quer dizer que ele não é superior a nenhuma outra estratégia nutricional que gere o mesmo saldo calórico negativo, beleza? Mas o jejum pode ser uma excelente estratégia para outros pontos, como por exemplo o próprio autocontrole, certo? É muito difícil você enfrentar, né, a vontade de comer ou até mesmo um certo grau de fome. Então, até aplicando em mim, eu sinto muito isso, um certo fortalecimento psicológico que o jejum pode trazer, tá? Porque você passar um período longo sem se alimentar é complicado, então acredito que isso fortalece muito, principalmente a gente que tem alimentos ali a fácil acesso a qualquer momento. Então resistir a isso aí pode ser muito interessante. Devido a um período muito longo sem se alimentar também, pode haver melhoras de parâmetros glicêmicos, beleza? Quem sofre com hiperglicemia, pode ter uma melhora nesses parâmetros. Melhora do metabolismo lipídico, principalmente se você conseguir, né, associar o jejum com o treinamento. Então você tem uma disponibilidade menor de carboidratos, certo? E você vai realizar um exercício, se você tem uma disponibilidade menor de carbo, o seu corpo tem que melhorar, certo? A oxidação lipídica, ele tem que se tornar mais eficiente em utilizar a gordura como fonte de energia. Isso pode ser benéfico também para a saúde cardiovascular, para todo o perfil lipídico e até para o rendimento a longo prazo, beleza? Muitas pessoas se dão muito bem com estratégia de jejum, inclusive eu sou uma delas. Porém, né, deixando claro, não há nenhuma necessidade ou vantagem em forçar uma estratégia de jejum para uma pessoa que não tem esse hábito de ficar longas horas sem se alimentar, para pessoas que não se sentem bem, que tem perda de rendimento, certo? Então, fica aí essa aulinha rápida sobre o jejum. E se você quiser emagrecer, eu convido você a fazer parte aí do seu desafio secando em 21 dias, o único do Brasil que é totalmente personalizado. Você vai preencher o gerador do desafio, vai receber uma dieta específica, orientação de treino para você fazer em casa, um planner completo para você, né, seguir as suas metas diárias e avaliar a eficiência do desafio e você alcançar uma boa evolução em menos de um mês. Beleza, galera? Essa aula aqui ela não vai ficar salva aqui no meu Instagram, ela só vai subir para a plataforma dos meus alunos e vou ficar fazendo aí pelo menos uma vez por semana alguma aula. Depois eu vou abrir na caixinha de perguntas aí ou enquete, o tema vocês que vão escolher, mas não vai ficar salvo aqui no meu Instagram, beleza? Quem não tiver na hora não vai conseguir assistir mais, a não ser que seja o meu aluno do desafio ou do método 4S, beleza? Tamo junto.